Olá, meu nome é Tainá dos Anjos, eu sou aluna da Universidade Negra Rio do curso de Licenciatura em História e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural, intelectual, filosófico e artístico que surge nos séculos XIV e dura o século XV e XVI, que surge ali na Europa, principalmente, tem o seu berço na Itália. E renascer. Renascer de quê? Bom, os pensadores ali do período do Renascimento começam a questionar os valores da Idade Média. O teocentrismo, por exemplo. Começaram a questionar esse teocentrismo que colocava Deus, consequentemente a Igreja, no centro de todas as coisas. E passaram a usar o antropocentrismo, que colocava o homem no centro de tudo. E aí, como eles começaram a questionar esses valores da Idade Média, eles começaram a buscar a sua inspiração numa idade anterior, numa época anterior. Que época é essa? É a época da época antiga, da Idade Antiga, da cultura greco-romana. Por isso é renascer. Também devemos pensar que esse termo surge porque se há uma ideia de que a Idade Média foi um período das trevas, né? Esse termo começa a surgir ali com o Renascimento, depois com o Iluminismo, onde a Idade Média foi um movimento isento de produções artísticas, culturais e tudo mais. O que devemos refletir, questionar esse termo, pois é um erro dizer que a Idade Média foi um período parado, onde não houve nenhuma produção, já que tivemos diversas produções artísticas durante a Idade Média, descobertas, produções de criações culturais e filosóficas, como a patrística e a escolástica, grandes escolas filosóficas surgidas durante a Idade Média. Então, é preciso questionar esse termo de Idade das Trevas, né? Mas, e quais foram, então, como que começou a surgir esse movimento? Devemos pensar ali no contexto histórico que estava que propiciou o surgimento do Renascimento. E nós estamos falando, então, do final da Idade Média, ali onde o feudo, as relações feudais começam a perder valor, começam a entrar em decadência. E também começa a surgir uma nova classe, que é a classe da burguesia. Uma classe onde começa a ser usado a valorização ali das trocas comerciais, dos burgueses. E essa nova classe que começa a criar força política ali naquele período é que começa a fazer um incentivo e um financiamento desses artistas com a prática do mecenato, que temos aqui na nossa curiosidade, o mecenato. O mecenato foram quando os artistas do Renascimento foram financiados pelos mecenas, que eram homens ricos que encomendavam obras, autorretratos, esculturas, pinturas, construções enfim, diversos tipos de obras para esses artistas. E aí podemos ver um principal foco na burguesia e também temos, além da burguesia, nós temos a nobreza encomendando essas obras e também a igreja, os papas encomendando as obras aos artistas do Renascimento. E é ali que começa a surgir esse período. E quais foram as características do Renascimento, então? Bom, como vimos, o Renascimento tenta fazer uma contraposição com a Idade Média. Então, se pegarmos um valor da Idade Média, como o teocentrismo, que coloca Deus e a Igreja no centro de tudo, nós vamos observar que temos então o antropocentrismo que é colocado no lugar, que coloca o homem no centro de tudo. Agora, o homem que é visto como o centro do universo. É importante lembrar que nós não temos uma desvinculação com a igreja. O homem renascentista, ele não era ateu e não acreditava em Deus nem na igreja. Nós ainda temos a forte presença de temas religiosos nas obras, no Renascimento, por exemplo. Além do antropocentrismo, nós temos também o humanismo, que é a supervalorização
do ser humano. O homem é visto agora, então, como a medida de todas as coisas, como a medida que Deus usou para medir todas as coisas, né? Então ali temos ainda a presença de Deus. E o homem é extremamente valorizado durante esse período. Temos também, então, o individualismo. E como o homem passa a ser valorizado, o indivíduo também passa a ser valorizado. E temos como observar isso com a forte valorização dos artistas da época, dos artistas como indivíduos, e não mais só como apenas um coletivo. Também temos, então, o hedonismo, que busca a valorização dos prazeres e do culto ao corpo do ser humano, coisa que era visto como heresia durante a Idade Média, agora ele já é valorizado. Ali também passa, durante o Renascimento, passa a surgir um racionalismo muito maior, que busca a razão para a explicação dos eventos da natureza, tudo em prol do ser humano, né? A busca pela razão em prol do ser humano, ali no Renascimento. Também temos o cientificismo, que é a busca pela pesquisa, né? Pela pesquisa científica, começa a surgir o método científico, o empirismo também, né? Também temos ali o classicismo, como nós já vimos, que é a revalorização da cultura greco-romana, e o naturalismo, que busca retratar a realidade das paisagens. Agora vamos observar algumas artes, algumas obras do período do Renascimento, que através das suas obras, através da observação das obras do Renascimento, nós podemos compreender muito sobre o período. Na primeira obra ali, temos o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que mostra a revalorização da cultura romana, né? Pois Vênus é uma deusa romana. Aqui, em Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, podemos observar uma valorização da cultura grega, né? Com os diversos pensadores do período da Antiguidade. Ali nós podemos observar no centro Platão e Aristóteles, Platão apontando para cima, em referência ao mundo das ideias de Platão, né? Ali no racionalismo, e Aristóteles apontando para baixo, em referência ao método ali de procurar as respostas no mundo material. Além dessas duas figuras muito importantes, temos diversos outros pensadores da antiguidade retratados na escola de Atenas, como Pitágoras e diversos outros. Temos Davi, de Michelangelo, uma escultura muito grande, uma valorização muito grande ali do corpo humano, e uma habilidade muito que deve ser muito valorizada, uma habilidade de esculpir de Michelangelo. Temos Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que é importante lembrar que esse quadro extremamente conhecido, né, no mundo foi desse período do Renascimento. O teto da Capela Sistina, que vemos aqui uma relação entre Deus e o homem, também de Michelangelo, que foi literalmente pintado no teto da Capela Sistina, onde nós vemos aqui que o homem já passa a ter uma figura muito central, muito visível nessa imagem. E parece que Deus que está indo, Deus que está buscando o homem, e a escolha se aceita ou não essa busca vem do homem. Então o homem é muito valorizado nessa imagem. Se você parar para pensar, o homem tem um papel muito ali dele, que ele é valorizado nessa figura. Temos também o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que mostra um pouco do humanismo, onde o homem é o centro e a medida das coisas. Nessa imagem, observamos que há um estudo do corpo do ser humano, um estudo onde o homem passa a ser a medida. Temos um círculo, um quadrado, tudo medido através do corpo do ser humano. Então, ele mostra uma característica muito forte, que é essa característica da valorização do ser humano nessa pintura.
Também devemos pensar em pinturas famosas. Ali temos também, durante esse período, pintado também por Leonardo da Vinci, foi a Santa Ceia, uma pintura que mostra que ainda existe muitos temas religiosos durante o Renascimento. É um erro pensar que o Renascimento foi uma ruptura total com os temas religiosos. Houve sim uma mudança de pensamento, uma valorização da ciência, uma valorização do racionalismo, um afastamento do poder dogmático da igreja, mas os temas religiosos ainda eram fortíssimos durante esse período. Ali vemos, por exemplo, a Santa Ceia. Concluindo, então, eu vou falar de alguns nomes muito importantes do Renascimento. Nós temos Michelangelo, como visto, pintor, escultor, que fez a cúpula da Capela Sistina, a escultura tão famosa que é Davi. Temos Leonardo da Vinci com a Santa Ceia, Mona Lisa. Temos William Shakespeare, um escritor com obras como Romeu e Julieta e Hamlet. Temos também Dante Alighieri, que foi um pensador da época, um filósofo que pensou sobre a sociedade e que é muito conhecido com a sua obra A Divina Comédia, que faz ali uma divisão, né, do céu, do purgatório e do inferno, o inferno de Dante, que foi muito importante e até hoje tem uma extrema importância na área do pensamento. Também temos Nicolau Copérnico, um nome do cientificismo, né, que posteriormente vem a Revolução Científica, que trouxe a teoria heliocêntrica, em contraposição com a teoria geocêntrica vigente, onde a teoria geocêntrica dizia que a Terra estava no centro do sistema solar, onde o Sol, as estrelas e a Lua que giravam em torno da Terra. Quando essa teoria heliocêntrica vem, ela diz que, na verdade, o Sol está no centro do sistema solar e aí a Terra que gira em torno do Sol. Essa teoria foi muito questionada pela Igreja, pelos dogmas da Igreja, mas começa a criar força ali durante esse período. Esses foram alguns nomes, mas houve diversos outros. Foi um período extremamente rico em produção, tanto filosófica, tanto científica, quanto artística. Foi um período de extrema produção nesses ambientes. Então, esse foi o Renascimento, um período, um movimento que marcou a transição entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, que surgiu no século XIV e vai até ali, meados do século XVI, na Europa. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Tchau!